Áudio 38 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 29. Sua divina providência. Teu desígnio não era entregar Genebra aos meus cuidados, palavras ou obras, mas aos meus sofrimentos. Pois quanto mais vejo que as coisas parecem não ter esperança, mais confio na conversão dessa cidade de um modo que somente tu conheces. Embora a providência, por um lado, apontasse minha renúncia a todas as coisas, parecia, por outro, endurecer minhas cadeias e tornava mais reprovável minha separação. Ninguém poderia receber mostras mais fortes de afeto de sua própria mãe do que aquelas que eu recebia nesta época de minha sogra. Até a enfermidade mais insignificante que me sobrevinha a deixava muito preocupada. Dizia que venerava minha virtude. Creio que o que contribuiu muito para esta mudança foi que ela ficara sabendo que 3 homens haviam me pedido em casamento e que eu os havia recusado, embora sua fortuna e posição fossem muito superiores às minhas. Ela se lembrou de como me havia censurado duramente sobre esta questão e de que eu não havia dito uma palavra em resposta. E com isso, pôde entender que dependia de mim casar-me em benefício próprio. Começava a temer que um tratamento tão rigoroso como era o seu para comigo pudesse incitar-me a livrar-me de sua tirania usando os mesmos meios, com honra, e era sensível ao dano que isso poderia causar a meus filhos. Por isso, agora ela era muito carinhosa comigo em qualquer situação. Caí terrivelmente enferma. Pensava que Deus havia aceitado minha vontade de sacrificar tudo a Ele e que exigia isso de minha vida. Durante esta enfermidade, minha sogra não se afastou de meu leito. Suas muitas lágrimas provaram a sinceridade de sua afeição. Aquilo me afetou muito e pensei amá-la como se fosse minha verdadeira mãe. Como podia, pois, deixá-la agora, sendo tão avançada em idade? A empregada, que até então havia sido uma peste para mim, concebeu uma insólita amizade por mim. Elogiava-me em todos os lugares, exaltando minhas virtudes ao máximo, e me servia com extraordinário respeito. Pediu-me perdão por tudo que me havia feito sofrer e morreu de tristeza após minha partida. Havia um sacerdote de mérito, um homem espiritual que havia caído na tentação de querer assumir um trabalho que eu sentia que Deus não o havia chamado para fazer. Temendo que pudesse ser uma cilada para ele, eu lhe aconselhei a não assumir o trabalho. Ele prometeu que não o assumiria, mas não foi o que fez. Ele então passou a evitar-me, uniu-se àqueles que me caluniavam, aos poucos foi caindo na graça e morreu pouco depois. Havia uma freira em um convento que eu frequentemente visitava, que havia entrado em um estado de purificação, e todos os que estavam na casa ouviam como uma distração. Trancaram-na, e todos os que iam visitá-la chamavam seu estado de delírio ou melancolia. Eu sabia que ela era uma pessoa devota e pedi para vê-la. No momento em que me aproximei dela, tive a impressão de que ela buscava pureza. Roguei à superiora que não a deixassem trancada, nem que permitissem às pessoas vê-la, mas que ela fosse confiada aos meus cuidados. Eu esperava que as coisas mudassem.
descobri que sua maior dor era ser considerada uma tola. Aconselhei-a a suportar o estado de insensatez, uma vez que Jesus Cristo dispôs-se a suportá-lo diante de Herodes. Este sacrifício a tranquilizou no mesmo instante. Contudo, como Deus desejava purificar a sua alma, ele a separou de todas aquelas coisas às quais ela antes tinha o maior apego. Por fim, depois de ela ter padecido com paciência seus sofrimentos, sua superiora escreveu-me dizendo que eu tinha razão e que agora ela havia saído daquele estado de depressão com uma pureza ainda maior. Naquele tempo o Senhor só me deu a conhecer seu estado. Este foi o começo do dom de discernir espíritos, que logo recebi de maneira mais plena. O último inverno, antes de eu deixar a casa, foi um dos mais longos e rigorosos em vários anos. Isso em 1680. Depois dele veio um tempo de extrema escassez, que para mim provou ser uma oportunidade de exercitar a caridade. Minha sogra juntou-se a mim de coração, e a mim me parecia tão mudada que eu não podia estar de outra forma senão surpresa e cheia de alegria com isso. Distribuíamos na casa 96 dúzias de pedaços de pão a cada semana. Mas as dádivas pessoais para os tímidos eram muito maiores. Eu mantinha empregados meninos e meninas. O Senhor concedeu tais bênçãos às minhas caridades que eu não via que minha família perdia alguma coisa com isso. Antes da morte de meu marido, minha sogra disse a ele que eu o arruinaria com minhas obras de caridade. Embora ele mesmo fosse tão caridoso que em um ano muito especial, quando era jovem, repartiu uma soma considerável. Ela repetiu isso tantas vezes para ele que ele me mandou tomar nota de todo o dinheiro que eu usava, tanto para as despesas da casa como de tudo o que comprava, para assim poder julgar melhor o que eu dava aos pobres. Esta nova obrigação sob a qual fui submetida parecia-me muito rude, pois por mais de 11 anos que estávamos casados, nunca antes me haviam pedido algo assim. O que mais me preocupava era o medo de que não me restasse o suficiente para dar aos que necessitavam. Entretanto, submeti-me a isso sem reter nada em nenhuma área de minhas obras de caridade. Na verdade, eu não anotava nenhuma de minhas ofertas e, não obstante, minha relação de gastos ajustava-se com exatidão. Eu ficava muito surpresa e espantada e o considerava um dos milagres da providência. Vi com clareza, ó meu Senhor, que o que me fazia ser mais desprendida daquilo que eu cria ser teu e não meu, simplesmente provinha do teu tesouro. Oh, se tão só imaginássemos até que ponto a caridade, em vez de desperdiçar ou diminuir os bens daqueles que doam, os abençoa, aumenta e multiplica copiosamente. Quantas coisas são inutilmente desperdiçadas no mundo que, se fossem adequadamente usadas, serviriam muito para a subsistência dos pobres e seriam restituídas com abundância e amplamente recompensadas às famílias daqueles que as deram. Na época de minhas maiores provações, alguns anos depois da morte de meu marido, pois começaram 3 anos antes de minha viuvez e duraram mais 4 anos. Meu lacaio veio um dia para dizer-me, eu estava então no campo, que havia um pobre soldado moribundo na estrada.
Fiz que o levasse para dentro e mandei que fosse preparado um lugar separado para ele, onde o mantive por mais de uma quinzena. Sua indisposição era uma ferida infeccionada que havia contraído no exército. Era tão repugnante que, embora os empregados fossem inclinados à caridade, ninguém suportava aproximar-se dele. Eu mesmo tive de supurar-lhe as veias, mas nunca havia feito algo que fosse tão difícil. Muitas vezes tinha de esforçar-me durante um quarto de hora seguida sem parar. Era como se meu próprio coração fosse saltar para fora. Contudo, nunca desisti. Às vezes mantinha pessoas pobres em minha casa para limpar-lhes as pútridas chagas. Mas eu nunca havia visto algo tão terrível como esta ferida. O pobre homem, depois que eu o fiz receber o sacramento, veio a falecer. O que agora me dava poucas preocupações era o carinho que tinha por meus filhos, principalmente por meu filho mais novo, a quem eu tinha fortes razões para amar. Vi que ele tendia para o bem. Tudo parecia estar a favor das esperanças que eu havia depositado nele. Pensei que seria um grande risco deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa. Planejava levar minha filha comigo, embora naquele momento ela estivesse enferma com uma terrível febre. Não obstante, aprove a providência dispor as coisas de tal forma que ela logo se recuperou. Os laços com os quais o Senhor prendeu-me fortemente a Ele eram infinitamente mais fortes do que aqueles de carne e sangue. As leis de meu sagrado matrimônio obrigavam-me a deixar tudo para seguir meu esposo para qualquer lugar a que ele me chamasse. Embora muitas vezes tenha hesitado e duvidado muito antes de ir, após minha partida, nunca duvidei que fora sua vontade. E embora os homens que só julgam as coisas conforme o êxito que aparentam ter, tenha aproveitado a ocasião de minhas desgraças e sofrimentos para julgar meu chamado e para taxá-lo de erro, ilusão e imaginação. Tem sido essa mesma perseguição e a multidão de estranhas tribulações que ela tem atraído sobre mim, das quais este cativeiro que agora sofro é uma, que tem me dado a certeza de sua verdade e validez. Estou mais do que convencida de que a renúncia que tenho feito de todas as coisas está em pura obediência à vontade divina. O Evangelho dá efetiva mostra neste ponto de sua própria verdade, pois tem prometido àquele que deixa tudo por amor ao Senhor receber, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. Marcos capítulo 10, versículo 30. E será que não tenho tido eu infinitamente mais de 100 vezes em uma possessão tão absoluta como a que meu Senhor tem tomado de mim, nessa inabalável firmeza que me é dada em meus sofrimentos, em uma perfeita tranquilidade em meio a uma furiosa tempestade que me ataca de todos os lados, em uma alegria inefável, expansão e liberdade que desfruto no mais franco e rigoroso cativeiro? Não quero que minha prisão termine antes do devido tempo. Amo minhas cadeias. Tudo é igual para mim, uma vez que não tenho uma vontade que seja minha, mas puramente o amor e a vontade perfeita daquele que me possui. Na verdade, meus sentidos não se deleitam em tais coisas, mas meu coração está separado delas. Minha perseverança não é minha, mas daquele que é minha vida. De modo que posso dizer com o apóstolo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. É nele que vivo, me movo
e tenho meu existir. Voltando ao assunto, devo dizer que eu não era tão relutante em viajar com os novos católicos, como era ao unir-me a eles, pois não encontrava nenhum atrativo nisso, embora procurasse encontrá-lo. Na verdade, anelava contribuir para a conversão de almas errantes, e Deus usou-me para converter várias famílias antes de minha partida, uma das quais era composta por 11 ou 12 pessoas. Além disso, o padre Lacombe havia escrito para mim, dizendo-me que aproveitasse esta oportunidade para poder sair, mas não me disse se eu deveria unir-me a eles ou não. Deste modo, era tão somente a providência de Deus, que ordenava tudo, que eu me resignava sem reservas. E foi ela que me impediu de unir-me a eles. Um dia, ao refletir humanamente sobre este meu encargo, vi que minha fé vacilava, enfraquecida por um temor de que eu pudesse estar enganada. Um temor cego que se viu incrementado pela visita de um pároco à nossa casa e que me disse que era um plano precipitado e imprudente. Estando um pouco desanimada, abri a Bíblia e me deparei com esta passagem em Isaías. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Capítulo 41, versículo 14. E com esses versículos seguintes: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Capítulo 43, versículos 1 e 2. A coragem que me foi dada para ir era muito grande, mas eu não podia convencer-me de que seria bom ficar com os novos católicos. Não obstante, era necessário ver a irmã Garnier, sua superiora em Paris, para que juntas pudéssemos chegar a um acordo. E, entretanto, eu não podia ir para Paris, pois essa viagem teria me impedido de fazer outra que eu tinha de fazer. Então ela, embora muito indisposta, decidiu vir visitar-me. De que forma tão maravilhosa, meu Deus, conduziste as coisas por meio de tua providência, com o fim de fazer que tudo convergisse para a tua vontade. A cada dia eu via novos milagres que tanto me surpreendiam como me davam uma confirmação ainda maior, pois com uma bondade paternal cuidaste até das menores coisas. Quando ela se dispôs a partir, caiu enferma. E tu permitiste que as coisas fossem assim para que eu pudesse dar abrigo para uma pessoa que nesse meio tempo fez uma viagem para vir ver-me e que do contrário teria descoberto tudo. Como essa pessoa havia me deixado a par do dia que pretendia sair de viagem, vendo eu que esse dia era excessivamente quente e sufocante, imaginei que, sendo ela tão bem cuidada como era em sua casa, não lhe permitiriam começar sua viagem, que realmente foi o que aconteceu, como depois ela mesma me disse. Orei ao Senhor para que fosse do seu agrado fazer ventar para amenizar o terrível calor. Não havia terminado de orar quando, de repente, levantou-se um vento tão refrescante que fiquei surpresa. E o vento não cessou durante toda a sua viagem. Fui encontrar-me com ela e a levei para minha casa de campo, de forma que ninguém a viu nem chegou a reconhecê-la. O que me preocupava um pouco era que 2 de meus empregados a conheceram. Porém, como naquela época eu estava empenhada na conversão de uma senhora, eles pensaram que era por isso que eu a havia mandado chamar.
e que era necessário guardá-lo em segredo para evitar que esta outra senhora desanimasse em vir. Embora eu não soubesse nada sobre assuntos controversos, Deus amparou-me tanto que não deixei de responder a todas as suas objeções e sanar todas as suas dúvidas, a tal ponto que ela não pôde fazer outra coisa senão entregar-se totalmente a Deus. Embora a irmã Garnier tivesse uma boa porção de graça e entendimento natural, suas palavras nesta alma não surtiram o mesmo efeito que aquelas das quais Deus me revestiu, como ela mesma me assegurou. Ela nem sequer pôde deixar de falar sobre isso. Sentiu o desejo de pedir-lhe seu testemunho da parte de Deus, como prova de sua santa vontade para mim, mas ele não se agradou de conhecê-lo neste momento, desejando que eu partisse sozinha, sem nenhuma outra segurança que não fosse sua divina providência, que conduzia todas as coisas. A irmã Garnier não me deixou saber sua opinião antes de se passarem 4 dias. Então ela me disse que não me acompanharia. Fiquei muito surpresa com isso, pois me havia convencido a mim mesma de que Deus concederia à sua virtude o que haveria recusado conceder aos meus deméritos. Além do mais, a razão que ela me deu pareceu-me ser meramente humana e desprovida de graça sobrenatural. Isso fez-me hesitar um pouco. Então, tomando uma nova coragem, mediante a resignação de todo o meu ser, eu lhe disse: visto que não é por ti que irei para lá, não deixarei de ir sem ti. Isso a surpreendeu, como ela mesma admitiu para mim, pois ela pensava que com sua resposta negativa eu renunciaria a meu propósito de ir. Ajustei tudo e firmei o contrato de associação com eles, como a mim me pareceu apropriado. Não havia acabado de fazê-lo quando senti uma grande perturbação e desassossego em minha mente. Comentei com ela de minha angústia e que não tinha nenhuma dúvida de que o Senhor me queria em Genebra e que, não obstante, não me havia feito ver que haveria de pertencer à sua congregação. Ela quis dispor de algum tempo, até depois das orações e da comunhão, e então me diria o que, a seu ver, o Senhor requeria de mim. E assim foi. Ele a guiou de modo contrário aos seus interesses e preferências. Foi então que ela me disse que eu não devia juntar-me a ela, que esse não era o desígnio do Senhor, que eu só devia acompanhar sua irmã e que quando eu estivesse lá, o padre Lacombe, cuja carta ela havia visto, anunciaria para mim a vontade divina. Aceitei no mesmo instante esses sentimentos e minha alma recuperou então a doçura da paz interior. Meu primeiro pensamento havia sido, antes de ouvir que os novos católicos iam para Gex, ir diretamente para Genebra. Nesta época havia ali católicos em serviço. De qualquer forma, poderia ter alugado um pequeno aposento, sem fazer nenhum alarde e sem deixar-me conhecer a princípio. E como eu sabia preparar todos os tipos de ungüentos para curar feridas, e principalmente a escrófula, que proliferava naquele lugar e para o qual eu tinha a cura garantida, esperava assim ser capaz de insinuar-me com relativa facilidade e também ser capaz de insinuar-me com relativa facilidade e também com as caridades que poderia exercer para ganhar muitas pessoas. Não duvido que, se tivesse seguido este impulso, as coisas teriam sido melhores, mas eu pensava que devia acatar os sentimentos do bispo e não os meus. O que estou dizendo? Tua palavra eterna, ó meu Senhor,
não tem seu efeito e seu cumprimento em mim? O homem fala como homem, mas quando contemplamos as coisas no Senhor, nós as vemos sob outra luz. Sim, meu Senhor, teu desígnio não era entregar Genebra aos meus cuidados, palavras ou obras, mas aos meus sofrimentos. Pois quanto mais vejo que as coisas parecem não ter esperança, mais confio na conversão dessa cidade de um modo que somente tu conheces. Desde então, o padre Lacombe me tem dito que teve um forte impulso de escrever-me para que eu não me unisse aos novos católicos. Ele cria que essa não era a vontade do Senhor para mim, mas ele não o fez. Quanto ao meu guia espiritual, Monsenhor Bertotti, ele morreu 4 meses antes de minha partida. Tive certos pressentimentos sobre sua morte, e era como se ele me tivesse deixado uma porção de seu espírito para poder ajudar seus filhos. Eu me vi dominada pelo medo de que a confirmação que havia sentido sobre a questão de Genebra, por ter se invertido tanto a favor dos novos católicos, fosse um estratagema da natureza, que não gosta que a desnudem. Escrevi para a irmã Garnier para poder firmar um contrato de acordo com meu primeiro memorando. Deus permitiu-me cometer esta falta para tornar-me mais sensível à sua proteção sobre mim.